grande que não deixa me respirar. O pior de tudo é que esse não é um não para o amor também. Aí, onde nós vamos encontrar essas crianças que receberam tantos nãos? Na FEBEM. É verdade. Ou vamos encontrar essas crianças tentando ser o herói do mal. Herói do no mal. tráfico. Herói do mal. Tá. Já que eu não posso e ninguém me tratou pelo bem, então eu vou caminhar pelo mal. Eu preciso ser herói. Se não me mostrarem o caminho do bem, eu vou pelo caminho do mal. Então nós precisamos, os pais precisam se conscientizar que a frustração cabe a eles ajudarem a criança a elaborar essa frustração. Elas precisam ser frustradas para elaborar. A birra é o resultado da condição da criança não aceitar a frustração. Desculpa, não, eu ia perguntar se tem diferença homem e mulher nisso, né? Na sua experiência, a criança, né, a menina, é diferente do menino no lidar com a frustração? Eu teria que estar pensando se quem está educando, nesse caso, são os pais, o pai ou a mãe. Tá. Porque o menino, ele tem que passar por mais frustrações do que a menina, no sentido de que as frustrações emocionais são maiores. Ele não pode chorar. Porque nossa cultura, o homem não chora. Imagina. Ele não pode brincar com os brinquedos femininos. Claro. Considerados femininos. Então, o nível de frustração dele na questão de afetividade é maior. Como, por exemplo, o nível de frustração de uma criança pobre, agora vamos falar pobre economicamente. Que não pode comprar uma roupa diferenciada. Ela é maior que a do rico. Porque a criança pobre, o resfriado dela vai virar uma pneumonia, ela não foi para o hospital ainda, então ela não tem dinheiro para comprar medicamento. Então, o período de frustração que ela passa por causa de uma situação específica poderia ser solucionada rápida? Não. Ela vai ficar doente mais tempo, ela vai ter sofrimentos maiores. A criança rica, não. Ela ficou doente, ela ficou com gripe, 3 dias, 1 semana, ela está inteira. Porém, se a criança pobre for amada, nesse conceito que eu entendo por ser amada, cuidado, tá? Ela vai desabrochar bem, ela não vai fazer as birras. Agora, a criança rica que teve todos os cuidados, mas não teve amor, essa sim será o problema que a escola não vai aguentar, a sociedade não vai aguentar. É a criança que, infelizmente, hoje em dia andei escutando o termo criança pit baby. Que vem do pitbull. Vem do pitbull. Nossa, que horrível. Não, que horrível. Desculpa, Léo, que eu estou interessadíssima. E os avós? É diferente, porque a avó, para mim, passa muito aquela coisa do pode, né? Os pais põem o limite e o avô pode, dá mais um doce. E eu sei que você também trabalha com os avós na educação. Então, qual é o papel dos avós nessa colocação de limite, Regina? E depois vai falar das babás, então, também. Já que pegamos os pais, os avós e as babás. Vamos lá com os... O que acontece? Se os avós não forem os responsáveis pela criança, que os pais não delegaram essa transferência de autoridade, ou seja, eles só vão visitar os avós são para os mimos, são para o carinho. Não é obrigação deles colocarem limites. Eles vão colocar as regras que existem na casa deles. Olha, aqui você tem que andar de chinelo, aqui você tem que acordar às 6 da manhã, aqui você não assiste novela. O resto não é problema deles. Quer dizer, se essa autoridade está com a babá ou com os pais, porque na hora que os pais saem de casa para trabalhar, eles transferem essa autoridade, eles delegam ou para a escola, ou para as babás, ou para um terceiro, ou também para os pais. Só que aí essa pessoa que vai ficar com a autoridade, ela tem que saber lidar e entender dos limites. Aí entra o papel da minha escola, de que babá tem que ser tão capacitada quanto. Porque a babá, ela precisa, na hora que ela está com a autoridade na mão, os pais estão trabalhando, diante dessa situação, eu pego um chocolate antes da hora do almoço. Eu deixo ou não deixo? Se eu tenho pais que entendem sobre o universo
da educação infantil, eles vão dizer, você tem autoridade de dizer não. Então, ela precisa saber e conhecer os comportamentos de birra, senão ela vai ser seduzida pelos comportamentos de birra. Agora, nesse universo de educadores, né, nós estamos falando dos pais, podem ser dos parentes, do tia, o avô e a babá. Quem é que tem mais dificuldade de lidar com as birras desses pequenos ditadores? Vamos chamá-los assim afetivamente. Me perdoe. Os pais. Os pais? Porque envolve muitas coisas. Se eles estão trabalhando fora os dois, envolve culpa. Se eu deixar meu bebê no berçário o dia inteiro, eu vou me sentir uma péssima mãe. Então, por exemplo, estudos já me mostraram que mães que deixam seus filhos o dia inteiro no berçário sofrem, de período integral, sofrem de uma culpa maior do que mães que deixam seus filhos só meio período. Olha só. Interessante. Tá? Então, o que acontece dentro disto? Eu acho que você queria que eu fosse especificamente por onde? Não, quem precisa de mais ajuda nesse processo, né? Eu acho que são os pais, né? Os pais. E são os que menos têm consciência, no fundo, da necessidade de ajuda, talvez. São os que menos têm consciência, são os que menos aceitam o papel de uma psicóloga na vida dos filhos deles e aceitam que existam cursos, como a minha escola faz, para orientá-los. Às vezes, por uma situação simples, os pais, por amor à criança, saem escondidos. Aí eu não quero vê-lo chorando. Chorar, exatamente. Né? Nisso, não estou frustrando. Só que quando eles saem, essa criança olha e diz, cadê as figuras de autoridade que eu confiava, que diziam que me amavam? Onde elas estão? Me mentiram e desapareceram. Amar também é dizer não, você está dizendo para nós. Exatamente. Léo, é exatamente o que você colocou. Amar é dizer não. Regina, muito obrigada. Que pena que o programa está chegando ao fim. E acho que a Regina deixou uma importante mensagem. É importante nós ensinarmos os nossos queridos, as nossas crianças, a lidar com frustrações. Isso faz parte da vida e faz parte da própria realidade humana. Então, não precisa birra. Vamos lidar com ela. Obrigado, Regina. Boa noite. Obrigada. Ao seu final, mas aí vai uma dica para você. São as coleções de vídeos do programa Terceiro Milênio que você pode conhecer através do catálogo, que pode ser pedido pelo nosso telefone. Anote aí, 11 código de São Paulo, 6914-1922, 11-6914-1922. Aproveitamos para agradecer pela sua audiência. Nosso programa é feito especialmente para você. Boa noite.